Olá, meu nome é Silvana Volpe de Lazari, eu sou da 24ª turma da Santa Casa. Contando um pouquinho da minha vida antes de entrar na medicina da Santa Casa, a minha vocação pela medicina, eu não sei exatamente quando surgiu, mas desde criança, desde muito pequena, eu tinha vontade de fazer medicina. Eu dizia que ia ser médica, eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Gostava muito de brincar de médica. E quando eu brincava de médica, eu era secretária, né? A secretária fazia mais coisas, a gente não sabia muito bem o que o médico fazia. Mas a secretária preenchia as fichas, né? Usava carimbo. E aí a gente brincava muito disso. Eu tinha umas fichinhas que eu inventava os nomes, data de nascimento, endereço. Eu tinha um fichário que eu brincava sempre com meus primos, com meus amigos. E aí eu fui estudando, sempre muito estudiosa, assim, gostei de estudar, de saber, né? E aí, realmente, no ensino médio, eu tive certeza que ia ser medicina. Eu estudei num colégio de freira, um colégio muito importante para a minha formação como pessoa, mas não era um colégio que era muito voltado para vestibular. Eu sou natural de Santo André, no ABC Paulista, e lá onde eu fiz o meu ensino médio. E quando eu terminei a faculdade, eu entrei um ano antes na escola, então eu terminei o colégio com 16 anos, e quando eu fui prestar vestibular, eu percebi que era muito difícil entrar em medicina, eu não tinha muita noção disso, né? Não tenho médicos na família, tenho só um primo de 2º grau, até que mora em Maringá por coincidência, que é onde eu estou hoje. Mas eu fiz um ano de cursinho e estudei muito. E eu acho que o dia que eu descobri que eu passei no vestibular da Santa Casa, que foi o primeiro vestibular que saiu o resultado, eu estava fazendo outros ainda. Na minha época a gente não tinha internet, então a gente sabia pelo jornal. E eu fiquei sabendo que ia sair o resultado no dia, e na verdade acabou adiantando, o resultado saiu um dia antes. E eu estava num posto de gasolina, era 5 horas da manhã, meu pai me levou lá esperando umas amigas que os pais iam trazer, e a gente ia prestar vestibular, eu acho que era em Bragança, eram 2 vestibulares no mesmo dia, Bragança e Mogi das Cruzes. E aí uma das amigas parou e comprou o jornal, e a hora que ela desceu do carro, ela desceu gritando com o jornal na mão, dizendo que eu tinha passado na Santa Casa. E a Santa Casa para mim era uma coisa assim, meio longe, eu achei que não ia conseguir, um vestibular difícil. E aí eu não acreditava. Eu sei que nós éramos em 3 ou 4, éramos amigas desde o ensino médio, fazíamos cursinho juntos. Nós ajoelhamos no chão, estava ventando, e a gente abriu o jornal. Enquanto eu não pus meu dedo e vi meu nome lá, mas assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Acho que o dia, junto com a minha formatura e o nascimento dos meus filhos, o dia do meu casamento, foram dias assim, muito marcantes. E aí eu fui para Santa Casa. Eu tinha completado 18 anos, acabado de completar, e eu tinha que pegar o trem, né, do ABC. Era o melhor caminho, era o caminho mais rápido, o trem e o metrô. Mas pegar o trem às 6h30, 7 horas da manhã, para quem pega trem em São Paulo sabe que não é fácil. Então, eu tinha passado no ABC, eu passei em outros vestibulares, acho que os vestibulares que eu prestei, eu só não passei na FUVEST na época, nos outros eu passei, inclusive na ABC, que era muito próximo da minha casa. E aí eu pegava o trem de manhã muito cheio, era muito difícil, e chegava lá e eu chorava todos os dias, fiquei uns 6 meses chorando, porque eu chegava, saía de tarde, eu sabia que eu ia enfrentar aquele trem lotado, o dia que chovia, alagava uma das estações, a gente não tinha celular para avisar. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a ir para Santa Casa foi fazer meu exame de Detran, né, carteira de motorista. Eu falei, eu preciso aprender a dirigir para poder ir de carro, porque eu não aguento mais. E aí eu ficava perguntando para todo mundo na faculdade, se conhece alguém, né, que mora em Santo André? E todo mundo, paulistano é engraçado, né, acha que Santo André é igual a ABC. Então, todo mundo falava, sim, a Sandra mora. Eu acordava, não, você não é em São Bernardo, é outra cidade, né? Não é perto para eu ir de carona. Mas, enfim, tinha mais um amigo de turma, que era de Santo André, que também tinha a minha idade, então estava aprendendo a dirigir, e a gente conseguimos uma carona com 2 colegas do 4º ano, que já foi bem melhor para a gente ir e voltar,
E aí depois a gente aprendeu a dirigir e a gente começou a fazer caronas durante os 6 anos da faculdade. E eu fiquei sempre nos mesmos grupos que ele. Aí ele começou a namorar e até se casou com uma das minhas melhores amigas na faculdade. E a gente ia de carona, né, que era engraçado, porque às vezes chovia, né? A gente acha engraçado hoje, mas não. Chovia e aí alagava todos os caminhos do ABC para lá, o trânsito, e a gente chegava atrasado. Ou a gente, assim, já perdemos prova, porque alagou tudo, até a Anchieta, não sabia que tinha um rio embaixo da Anchieta, mas alagou. E aí o pessoal brincava muito com a gente. Mas foram anos muito, muito importantes na minha vida. A Santa Casa é base, né, da minha formação. Acho que aprendi muito, não só de medicina, mas com a Santa Casa eu aprendi muito da relação com as pessoas, com os pacientes. A gente, na medicina social, né, passava lá e ficava martelando na cabeça da gente a relação médico-paciente, a empatia, né, se colocar no lugar, a ouvir antes de analisar, antes de examinar, a dar voz ao paciente, a respeitar o paciente, a ter postura. Então, uma crítica que às vezes a gente tem hoje às faculdades mais novas, né, é que não basta você fazer um mestrado para ser um professor, né? Para ser professor, você tem que ter uma vida acadêmica. Eu tive muitos, né? Muitos, do 1º ao 6º ano. E coisas que eu lembro até hoje, coisas que eu coloco em prática, né? Como ser médico, né? Médico não é só você estudar, ser bom tecnicamente. É claro que isso é importante, é essencial, né? Você tem que estudar, você tem que saber, você tem que dar o melhor para o teu paciente, para o teu cliente. Eles falam hoje cliente, eu não gosto muito dessa palavra, acho que o meu doente, como diriam nossos professores, mas principalmente você ouvir, você acolher, porque a gente não vai curar sempre, mas acolher, ter um ouvido diferente, ter uma sensibilidade, pegar na mão. Agora a gente tem que passar o álcool gel quando pega na mão por causa da pandemia, mas pôr a mão no ombro de um paciente, ouvir, né, e se mostrar que você está junto. Eu durante a faculdade, durante a residência, na verdade, eu fiz faculdade na Santa Casa de 86, me formei em 91, na 24ª turma, e passei na residência em oftalmologia, na Santa Casa mesmo, e fiquei até 95 aí, né? Fiz minha residência, minha especialização, fiz uma subespecialidade que é estrabismo e oftalmopediatria, e eu estava no R2 e eu tive uma trombose venosa profunda, uma TVP, e na época não se tinha nem Doppler, né? Estava começando, na Santa Casa ainda não tinha, foi feito o diagnóstico clínico, e como tinha um amigo que era R3, ele me examinou e me internou, me deixou 2 dias internada, tomando heparina e tal, e ele me deu alta e fui para casa. E aí, quando eu fui para casa, uma das minhas melhores amigas, hoje eu tô rindo, ela namorava um rapaz que o pai era chefe da vascular no HC. E ela conversou com ele, e aí na época ele disse 2 dias de internação com a TVP, não é pouco, tem que ficar mais. E aí ela conversou com ele e falou para mim, não, vou te levar lá. Você vai lá, deixa ele te examinar e tal. Eu fui, examinei, ele viu que eu estava usando, e ele disse, você tem que ficar mais tempo internado, em repouso, tomando heparina, endovenosa e tal. Acho que é muito pouco tempo. E aí ele me disse, você tem plano de saúde? E eu não tinha plano de saúde, né? Não, nunca achei que era tão necessário assim. Achei que qualquer coisa eu estava lá na Santa Casa, né? E aí ele disse, não, então eu vou ligar para o Cafaro e você vai lá e vai internar e tal. Foi o Cafaro que te atendeu? Eu falei, não, foi o R3 e tal. E ele ligou na época na minha frente e eu saí de lá, fui para Santa Casa encontrar o Cafaro. E aí o Cafaro brincou comigo, o que é isso? Você é da Santa Casa e você vai lá na porcada, né? Vai lá, vai se atender lá, não procura aqui. Aí eu contei a história, que era o meu amigo do R3 e tal. Ele ficou bravo, disse que não, aluno, tinha que falar com ele e tal. E eu fiquei internada ali na Santa Casa, arrumaram um quartinho para mim. E aí eu abri meu livro, né? Não tinha internet, eu abri meu livro e comecei a ler tudo, né? Sobre síndrome pós-plebítica, tudo que eu podia ter de complicação com essa TVP. E aí eu comecei a chorar, estava sozinha, e o Cafaro entrou. Eu nunca vou esquecer isso. Ele entrou e me disse, por que você está chorando?
e disse, tô chorando porque, olha só, olha essas fotos, minha perna, eu tenho 20 e poucos anos, olha minha perna, como é que pode ficar, o que pode acontecer? E aí eu chorando, eu nunca vou esquecer que ele pôs a mão no meu ombro e disse, bom, você é médica, você está lendo, é claro que tudo isso pode acontecer, mas não vai acontecer, né? Nós estamos aqui tratando, nós vamos estar do teu lado, nós vamos tratar, não vai acontecer. Isso me acalmou de uma forma, eu nunca esqueço isso, né? E eu faço cirurgias, e faço muita cirurgia em criança, porque faz estrabismo, e assim, a angústia dos pais, né, de entregar o filho no centro cirúrgico é muito grande. E eu como mãe, e, né, lembrando de tudo isso, eu sempre digo, olha, mas doutora, tem algum risco, né? Ele sempre pergunta, a gente fala, lógico que tem, nós, né? Medicina não é matemática, tudo, né? Se eu listar para você, e hoje a gente tem até uma lista, né, no consentimento informado, tem tudo aquilo que está lá, né? Até morrer, até. Mas, assim, não vai acontecer, né? Não vai, né? A incidência é muito pequena. Se tiver que acontecer, ia acontecer outra coisa, ia cair, acontecer um acidente, né? Existe esse risco. Quando você sai de casa e veio aqui no consultório, você correu um monte de risco, que a gente não pensa, porque o benefício é maior que o risco. E na hora que eu fazer a cirurgia, também, a gente já pesou isso, que o benefício para a criança é muito maior que o risco. Mas existe. Mas essa coisa desse acolhimento, eu acho que eu aprendi naquele momento, assim na pele, né? Lógico que a gente já tinha inúmeras outras situações, mas quando você está no outro lado, né? Você está como paciente, você sente muito isso, você sente a importância que nós, médicos, temos na vida, não só na parte técnica, mas na parte pessoal, na parte humana, né? Somos pessoas. O curso de medicina para mim foi assim, eu gosto muito de aprender, né? Eu brinco às vezes com meus filhos, que assim, tem que estudar para a prova. Ninguém gosta de ficar estudando para a prova, né? É muita atenção, você vai depois ser provado lá na hora de fazer. O que eu gosto é de saber, de aprender, de ver coisas novas, e isso é uma coisa que eu acho que é importante, né? Não pode se acomodar, um cara que aprendeu aquilo que ele aprendeu há 30 anos atrás, achar que aquilo está certo sempre, né? Sempre tem um lado crítico, né? De ouvir coisas novas, de perceber, de conversar com pessoas que estão trabalhando com aquilo, que já têm experiência pessoal, né? E nos congressos me servem muito para isso. Eu faço questão de todo o congresso de oftalmologia da Santa Casa, todos os anos ir. Eu saio aqui de Maringá e vou. Acho ótimo, tanto a parte científica, mas principalmente de encontrar os colegas e encontrar e também trocar muitas ideias, trocar informações técnicas, né, de experiência. Às vezes a gente aprende, eu brinco mais no corredor do que dentro da sala, né? Porque de pessoas que você respeita, que você sabe que são muito boas tecnicamente, e a pessoa te passa a experiência pessoal do que ela viu, do que ela fez. E isso me ajuda muito, né? Ter um respaldo nisso. Eu discuto os casos com meus professores até hoje, né? De oftalmologia. Com a internet, eu me senti muito mais integrada, porque quando eu vim para cá, eu sofri muito no começo, né? A gente chegou aqui numa cidade que é linda, Maringá é linda, uma cidade bonita, mas é muito diferente de São Paulo. E eu, né, eu sou paulistana, porque durante o quinto e sexto ano, eu sou paulista, porque nasci no ABC, mas que é Grande São Paulo, né? E morei do lado da faculdade, e assim, vivia aquela loucura, não sei quantos empregos, e ia para residência, e fazia fellow, enfim. E aí a gente chegou aqui, na época, Maringá era uma cidade em que os oftalmologistas todos trabalhavam individualmente, ninguém trabalhava em grupo, não existia aquela coisa de encaminhar para subespecialidade. Então foi difícil, e meu marido é oftalmologista, eu conheci na Santa Casa, devo mais isso à Santa Casa, né? Durante a residência, nós nos conhecemos, e nós chegamos numa cidade em que a gente não tinha nenhuma relação, não tenho parentes aqui, não tenho nada, e 2 oftalmologistas formados em São Paulo é uma coisa que assusta inicialmente, né? O pessoal que estava aqui, na época, hoje não, né? Hoje a cidade é maior e tem muita gente de fora, mas então foi um começo difícil. O plano de saúde aqui, pelo menos era Unimed, ele estava fechado, então nós tivemos muita dificuldade,
mas não me arrependo, né, da minha vinda para cá. Eu acho que a gente tem uma qualidade de vida muito boa. Eu pude conviver com os meus filhos pequenos mais do que eu acho que conviveria em São Paulo por causa das distâncias. As distâncias são menores. A gente montou uma clínica, eu pude levar o bebê para amamentar. Amamentei quase 1 ano os meus 2 filhos, então acho que foi uma ótima escolha, muito difícil no começo. Para operar, eu ia em outra cidade, né, para atender numa clínica de um colega, e a gente viajava quase 200 quilômetros para continuar mantendo a mão, né, cirurgião tem isso, mas tudo valeu a pena, né, eu fui a primeira que fazia especialidade de estrabismo aqui em Maringá, então eu meio que fui pioneira nisso, né, galgando as coisas, né, e hoje os colegas encaminham, né, quando são casos, a gente tem essa cultura, os mais novos têm essa cultura, né, de cada um fazer sua subespecialidade e a gente encaminhar o paciente para ter um melhor atendimento. Gosto muito de ensinar, não fiz carreira acadêmica, até porque vim daqui, tive filhos, mas tenho sempre uma ligação, um pezinho, né, na universidade, vou dar aula de estrabismo, o colega me chama. Esse ano fui convidada para dar um curso de estrabismo na residência, então eu gosto de ensinar, eu acho que eu aprendi muito e tenho essa coisa de passar, gosto, né? Acho legal quando eu posso passar o que eu sei, uma experiência, né? Trabalho com uma colega na clínica, a gente tem uma clínica, eu e meu marido, nós trabalhamos em 4 médicos, e uma das colegas me ajuda a atender as crianças, e assim, ela é bem mais jovem, mas tem a mesma ânsia de saber que eu tinha, então ela sempre vem discutir os casos, chama para mostrar, eu acho muito legal isso, muito interessante. Minha vida aqui em Maringá, eu acho que a única coisa que eu acho ruim daqui é que é longe de São Paulo, né? Eu gosto muito de São Paulo, acho que para viver, não sei se me acostumaria de novo, mas tudo acontece em São Paulo, então eu adoro ir para aí. Minha filha fez o ensino médio, aí meus 2 filhos estão fazendo medicina, um está fazendo aqui em Maringá mesmo, a outra em Curitiba. Eu acho que a gente acabou passando essa coisa da medicina, né, do gosto pela medicina para eles. Não sei se vão fazer hospital, mas se eles vão fazer o que eles quiserem, acho que a gente tem que escolher na vida o que quer. Mas tenho muita saudade da Santa Casa, né? Adoro. Há uns anos atrás, eu recebi no WhatsApp umas fotos de boa qualidade de vários locais da Santa Casa, né? O prédio da Santa Casa é lindo. E eu tinha 2 colegas aqui que eu sabia que foram formados na Santa Casa também, um fez vascular, até foi o Cafaro que me indicou quando eu vim para cá para acompanhar, infelizmente faleceu ano passado, e um outro colega também que é formado aí, que tem a mesma paixão que a gente tem, né, porque todo mundo que sai da Santa Casa é apaixonado pela Santa Casa. E no Natal, eu peguei essas fotos e fiz uma montagem, um porta-retrato com várias fotos, e eu dei para cada um deles, e sei que eles gostaram muito, assim como eu tenho no meu consultório, pendurado na minha sala, e a gente tem orgulho, né, de dizer que fui formada na Santa Casa. Orgulho pela formação, orgulho pela formação médica e humana, né, muitas boas lembranças. Bom, oftalmologia, eu resolvi fazer no 6º ano da faculdade, porque na verdade, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha uma ideia, eu vou ser pediatra. Eu adoro criança e eu vou ser pediatra. Durante o curso, algumas coisas me despertaram, que eu gostei muito. Eu estava, acho que no 3º ano da faculdade, o 4º ano, a gente passou na cardiologia e eu achei muito interessante as aulas de eletrocardiograma. Adorava pegar aqueles rabiscos, voltou a ser rabisco para mim, já não lembro mais, mas e poder decifrar uma patologia, uma doença. Eu achei muito legal, pensei em fazer cardiologia. Quando eu passei no 5º ano na clínica médica, eu não gostei muito eu achava a clínica médica uma coisa, muita discussão, eu sou uma pessoa mais objetiva e gosto de resolver as coisas rápidas, e na clínica médica muitas vezes é uma coisa mais crônica, e aí eu já achei que eu ia ter que fazer alguma outra coisa, mas a pediatria estava sempre no meu radar. O primeiro estágio no 6º ano que eu fiz foi na pediatria. E aí eu me deparei com crianças com coisas muito graves, né? Com tumores, com doenças crônicas, crianças sofrendo. E aquilo
mexeu muito comigo. E eu disse, eu gosto de criança, né? Mas por eu gostar muito de criança, eu não suporto ver criança sofrendo, criança morrendo. Isso não dá para mim. Eu chegava em casa, eu chorava, eu levava a história para casa. E aí eu fiquei, assim, com muitas dúvidas. O que eu vou fazer? Tinha passado na cirurgia, eu sempre achei que eu não ia fazer nada cirúrgico, mas como eu disse, eu não gostei muito da clínica, mas eu amei a cirurgia. Achei muito legal e a gente fazer sutura. Eu entrei na maternidade escola, que era um curso extra que a gente fazia fora da Santa Casa, na Leonor Mendes de Barros, e aí eu comecei a fazer parto. E assim, eu já descartei ginecologia, obstetrícia, mas eu gostava muito de fazer a parte prática da coisa, de dar ponto, de resolver, né? Fazer o parto, resolver o problema, deu alta e acabou. Achei que isso era isso para mim. Mas cirurgia geral, né? Os plantões eram terríveis, né? E eu não ligava de ficar até mais tarde, até porque eu até hoje durmo muito tarde, eu não durmo muitas horas. Mas o dia seguinte do plantão, para mim, era assim, um dia de terror, eu me arrastava. E aí eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer uma coisa que eu possa atender criança, mas que seja mais objetivo, que tenha cirurgia e que não dê plantão. E aí eu comecei a procurar, né? Eu fui na dermato, não gostei muito, fui no otorrino, não era aquilo. Aí o dia que eu entrei no oftalmo, mesmo antes de passar no rodízio oftalmo, eu achei muito legal, né? Eu achei interessante porque tinha a parte cirúrgica, porque você atendia crianças também, e principalmente porque dava poucos plantões, né? A gente na residência dava muito plantão, mas eram plantões mais tranquilos, resolvia o problema das pessoas, né? Da forma geral, na grande maioria das vezes você é objetivo e consegue resolver. E uma coisa que eu acho que selou a minha escolha, eu gostava de cirurgia, mas quando a gente estava no centro cirúrgico e ficava horas em pé, eu tinha muita hipotensão postural, né? Eu tenho quase 1,80 m, eu sou alta, e eu ficava muito pálida, eu passava mal, muitas vezes eu tinha que sair, sentar um pouco e voltar, cirurgias longas. E aí as cirurgias de oftalmo não são muito longas e opera sentado. O dia que eu entrei no centro cirúrgico e disse, oftalmologista opera sentado? Essa é a minha especialidade, é isso aí. Eu não vou passar mal, vou ficar sentadinha e vou resolver. E assim, uma especialidade apaixonante, né? Eu amo oftalmologia, porque te instiga sempre, está sempre mudando, são coisas novas. A gente resolve a grande maioria dos problemas, né? Vamos dizer 70%, 80%. Claro que tem casos graves, tem casos, né, como toda parte da medicina, mas essa foi minha escolha. Nós estávamos na residência, eu conheci meu marido na residência, ele era minha dupla de R1, né? Eu devo isso ao chefe da oftalmologia, Dr. Geraldo, que também já faleceu, e que nós nos conhecemos e começamos a namorar. E aí, meu marido sempre dizia, Silvana, nós temos que sair de São Paulo, isso aqui é uma loucura, né? Imagina, quando eu estava no R3, eu ficava meio período no R3, fazendo especialidade, né? Eu já tinha título e tudo mais. À tarde, eu ia no consultório de um professor, eu atendia lá. De lá, eu saía, eu tinha aberto um consultório no ABC, eu atendia lá. Ele trabalhava na Alto Latina como oftalmologista, na Alto Latina meio período, outro meio período na Santa Casa. Mas assim, a gente andava, eu pelo menos andava quase 100 quilômetros neste trânsito. Então, quando eu estava atendendo alguns pacientes e começava a chover, eu já começava a ter uma angústia, porque eu sabia que até eu chegar no ABC, né, onde eu morava, com meus pais ainda, que eu ia enfrentar muitos desafios, né, enchentes, trânsito. Fui abordada algumas vezes aí próxima da Santa Casa, embaixo do Minhocão, com os transeuntes ali batendo no vidro para tentar assaltar. Assim, isso ele dizia, nós temos que sair daqui, isso não é vida, a gente precisa ter qualidade de vida. Só que ele morava em Moema, os pais dele, né, moravam a vida toda em São Paulo, e eu também não tenho pessoas fora, né, assim, mais perto. Onde a gente vai? E aí a gente foi em algumas cidades conhecer, alguns empregos que existiam, mas nada dava certo. E um dia a gente estava na reunião da Santa Casa, eu já era, né, estava no R4,
E o doutor Geraldo entrou na reunião e disse assim, olha, tem um colega, o otorrino, que fez otorrino aqui na Santa Casa, ele é de Maringá, uma cidade boa, e o pai dele é oftalmo, antigo. Lá, né, já está há muito tempo, já está com mais de 70 anos, ele precisa de alguém para movimentar a clínica, ele quer alguém que faça cirurgias, ele tem que ser cirúrgico, e aquilo me despertou, né, opa, a gente está querendo sair de São Paulo, alguém está querendo alguém para trabalhar, e nós viemos conhecer Maringá. E quando eu cheguei aqui, eu já gostei muito, né, porque a gente foi em algumas cidades muito pequenas, eu sou totalmente urbana, eu não sou uma pessoa que possa morar numa casinha, morar numa casinha de sapé, no meio do mato. Eu acho lindo o mato, mas para olhar, não é para morar, não. E eu cheguei aqui, como era uma cidade nova, tinha 50 anos ainda, tinha 40 e poucos anos, 47 anos, porém já era uma cidade com cara de cidade, com prédios e uma cidade pujante. E eu gostei muito. Mas não foi a nossa primeira... A gente não foi a escolha do colega. Quando nós viemos aqui, um outro casal já tinha vindo da Santa Casa também, que ouviu o mesmo assunto, e ele acabou chamando esse outro colega para vir, que inclusive também tinha uma esposa oftalmologista. E eu fiquei chateada, chorei de novo, eu choro bastante. Mas assim, a minha vida, eu acho que assim, as coisas quando não dão certo, é porque não é para ser, não é para dar, enfim. E eu toquei a vida, já tinha arrumado um lugar interessante para trabalhar em São Paulo, tinham me convidado, e eis que um mês depois ele ligou e disse que não ia ficar aqui, mas que ele achava que a cidade era ótima e que valia a pena a gente tentar, e que por motivos pessoais ele não ia ficar. E aí eu conversei com meu marido e ele disse, vamos vir, e assim, em questão de nem um mês, ele veio primeiro, nós resolvemos nos casar, a gente já namorava há uns 4 anos, e ele veio em setembro de 95, nós nos casamos em 1º de dezembro, e dia 10 de dezembro de 95 eu vim definitivamente para cá. Então foi assim que a gente veio, fomos trabalhar nessa clínica, que eu devo, né, se não fosse eles a gente não estaria aqui. É uma clínica popular, atendia SUS, não tinha um movimento de oftalmo, então a gente ficou lá um tempo, mas viu que precisava a gente abrir uma clínica em outro lugar. A gente já tinha muito dessa coisa de padrão de qualidade, de atender o cliente bem, o paciente bem, e a clínica tinha uma outra visão. E nós abrimos um consultório, né, já com o nome da clínica que eu tenho hoje, que é o Oftalmed, eu tenho 25 anos, e nós ficamos trabalhando na clínica ainda mais um tempo, mais 1 ano e meio, né, a gente operava lá, tinha centro cirúrgico, e abrimos nosso consultório, nossa clínica, e começamos do zero, né, bem devagarzinho, atendia muito poucos pacientes inicialmente, ninguém conhecia a gente, não tinha nenhuma referência aqui, mas aos poucos nós fomos galgando os nossos caminhos, e hoje me considero bem-sucedida nisso. Nós temos uma clínica com todos os equipamentos de oftalmologia, colegas trabalhando, tem uma lista de espera para consultas, temos nome na cidade, temos respeito. Isso, para mim, é mais que tudo.